Olá, meus amados irmãos e amadas irmãs. Como vocês estão? Eu desejo, do fundo do coração, que vocês estejam bem, sob o cuidado e proteção do nosso bondoso Deus. Você já iniciou algo e deixou pela metade? Começou a fazer algo e não concluiu? Isto é algo que acontece na vida de muitas pessoas. Fazer planos como ter uma vida mais saudável, cuidar da alimentação, praticar atividades físicas regularmente. Mas muitas pessoas que fazem estes planos, com o passar do tempo, desanimam e desistem. Outras tentam organizar melhor a sua agenda para terem mais tempo para dedicar à família, aos amigos, para ajudar outras pessoas. Mas, quando se dão conta, voltaram à antiga rotina, onde não tem tempo para nada. Muitas vezes em nossa vida nós iniciamos uma nova atividade colocando toda a nossa energia. Mas, com o passar do tempo, vamos desanimando e buscamos desculpas para não seguir adiante. Infelizmente, na nossa vida de fé, muitas vezes acontece algo semelhante. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e a primeira parte do versículo 7, nos diz: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. A mensagem do Evangelho chegou até a cidade de Colosso e lá formou-se uma comunidade cristã, a quem esta carta se dirige. Entretanto, aquela comunidade estava sofrendo com falsos ensinamentos e a comunidade estava correndo o risco de abandonar a verdadeira fé. Diante desta realidade, Paulo lhes desafia a não desistirem. Paulo lhes desafia a permanecerem firmes. Viver em Cristo. Isto significa estar em comunhão com Deus através do estudo da palavra, uma vida de oração, comunhão com irmãos e irmãs na fé. E para deixar claro o que ele queria dizer, Paulo compara a vida humana com uma planta e com uma construção. Assim como a planta firma as suas raízes no solo, e como uma casa é construída sobre o solo firme, assim as nossas vidas necessitam estar enraizadas e edificadas em Cristo. Estas palavras de Paulo me fazem lembrar outras passagens bíblicas, como por exemplo o Salmo 1, que nos lembra que as pessoas que têm o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei meditam de dia e noite, são como árvores que crescem à beira de um riacho. Dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Ao final do Sermão da Montanha, no Evangelho conforme Mateus, Jesus afirma que quem ouve as suas palavras e não as coloca em prática é como uma pessoa que constrói a sua casa na areia. E quem ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática é como uma pessoa sábia que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus, ela nos convida a refletir sobre a nossa caminhada de fé. Qual é a nossa atitude diante da palavra de Deus? Nós temos apenas ouvido a palavra de Deus? Ou nós vamos além? Nós meditamos nela? Colocamos ela em prática na nossa vida?
A mensagem do amor incondicional de Deus nos alcançou e quer transformar as nossas vidas. Mas qual é a nossa reação diante dela? Nós temos vivido em Cristo? A nossa vida está enraizada e edificada nele? Ou será que estamos construindo a nossa vida sobre tantas outras coisas que não são Cristo? A vida cristã não é um mar de rosas. A palavra de Deus nos confronta. Nós enfrentamos tempestades, adversidades, dúvidas. Entretanto, somos desafiados e desafiadas a não desanimar. Em nossa vida, há momentos nos quais deixamos coisas pela metade. Iniciamos algo e não terminamos. Deixamos planos para trás a fim de seguir outros caminhos. Em nossa vida de fé, por sua vez, Deus nos convida a permanecermos firmes. Não apenas conhecer a sua palavra e o seu amor, mas permitir que eles transformem e orientem a nossa vida. Viver não conforme aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, mas viver em Cristo. Viver a partir da mensagem de amor e esperança que o Evangelho nos traz. Meus amados irmãos e amadas irmãs, eu desejo que Deus, em seu infinito amor, nos auxilie a permanecermos firmes, que a nossa vida esteja enraizada e edificada em Cristo. E que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém.